Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. Sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30, você confere com a gente personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e debatem junto com você os assuntos, os temas importantes que fazem o dia a dia e o crescimento, o desenvolvimento aqui da Baixada Santista e do país também. Lembrando sempre que a nossa reprise é às 8 da noite e você tem às 10 horas, 22 horas, né? O nosso painel regional, também com entrevistas importantes com figuras aqui da região, discutindo a Baixada Santista e o desenvolvimento do país. Nessa edição, conosco, com muito prazer, o advogado e ex-vereador, né, da cidade de São Vicente, liderança importante do PSB aqui em toda a região, nosso Caio França. Tudo bem, Caio? Prazer revê-lo. Olá, Boturão. Prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite aqui. Obrigado a você por estar conosco, como também o nosso Marcos Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer sempre participar do programa. Boa tarde especial aos amigos que estão em casa. E o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, advogado, participa também, mais uma vez, dessa edição do Painel Debates. Tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Tudo bom, Boturão? Boa tarde, Caio, boa tarde, Marcos Santana e boa tarde você de casa que nos assiste. Lembrando sempre a você de casa que está acompanhando a gente, 30 17 91 10, sempre à sua disposição, você liga, participa com a gente, fazer a sua pergunta, o seu comentário, enfim, ajuda a gente a fazer o programa aqui, tá certo? Colabora aí também emitindo a sua opinião a respeito dos temas que nós vamos colocar em discussão e em debate aqui no painel. Você pode compartilhar conosco também pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, acompanhar em tempo integral, não é? Em tempo real, não é? Tudo que está sendo discutido e debatido aqui no programa, pelo site oficial da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha o que a gente está comentando, que está sendo discutido, que está sendo comentado aqui no painel regional Debates. Depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube. Se você perdeu aí algum momento importante, quiser recuperar, basta acessar o YouTube lá no item do painel regional, tá certo? Lembrando sempre, a gente mostra sempre nas segundas-feiras a manchete do Jornal da Orla que circulou aí pela região metropolitana. O Jornal da Orla é um parceiro nosso aqui do painel Debates, tá certo? E a manchete que circulou, o jornal que circulou neste final de semana aqui pela cidade de Santos, por toda a Baixada Santista. Na ponta da língua. E na capa, um monte de palavras estranhas, né? E palavras diferentes no interior da matéria, não é, o Marcos Santana? A língua portuguesa em destaque aqui, suas derivações, enfim, né? A matéria foi direcionada a esse tema, né? Isso, aproveitando que Santos está recebendo uma mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, que mostra toda a diversidade, a riqueza do nosso idioma, aproveitamos para fazer essa matéria para realmente mostrar essa diversidade, a particularidade, as diferenças entre a língua portuguesa falada no Brasil e em outros países africanos, ou mesmo de Portugal, né? Então é uma matéria bem interessante, você pode reparar aí que nessa verdadeira sopa de letrinhas aí na capa aí, que tem vocábulos tipicamente brasileiros, né? Que são expressões regionais. Sururu, vatapá, forró, loucura, furrundum, cuscuz, enfim, então numerado. São expressões do gauchês, do baianês e por aí vai, né? Que faz da língua portuguesa ser muito, muito rica, bem diversificada, que mostra a diversidade cultural do nosso país. Muito bem, a gente passa aqui os exemplares aqui ao Caio, né? Lá para sequência para o Marco e na sequência lá para o Heraldo também. E a manchete dessa edição de segunda-feira, sempre também do outro nosso parceiro aqui de todos os dias, o Diário do Litoral, tá certo? Manchete do DL nesta segunda-feira, com certeza vai gerar muita discussão e muita polêmica. Marajás da Câmara absorvem 84% da folha, né? Essa é outra bomba aí que vai gerar muita discussão. Os super salários, diz aqui o complemento da manchete, de alguns funcionários da Câmara de Santos, na verdade, né? Custam R$1.160.000 por mês ao contribuinte. Comparando os vencimentos dos vereadores, comprometem apenas 6% das despesas da Casa de Leis. Ou seja, os salários dos vereadores acabam sendo uma despesa ínfima, né, para a Câmara Municipal. Passo aqui ao Caio, também na sequência ao Marco e ao Heraldo lá na ponta, né?
edição desta segunda-feira do Jornal da Orla. Lembrando sempre que foi um levantamento aqui do vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, que proporcionou ao DL a confecção dessa matéria, que aparece aqui na página A4, na página 4, na verdade, não é A4, página 4 e página 5, né? Falando exatamente por erário pelo ralo, é a capa, é o título da matéria, né? Super salários à Câmara de Santos custam, repito, R$1.160.000 por mês. Aqui, evidentemente, que o Heraldo, como advogado e que figura que acompanha a Câmara há muitos anos, com o Marcos Santana também, né? Evidentemente que podem explicar por que os responsáveis por esses salários, as pessoas que recebem esses salários, não são citadas aqui na matéria, né? Não podem ser citadas, né? Doutor, só me permite, esse daqui, na verdade, não é um problema, é histórico. Eu mesmo já fiz uma matéria, cerca de 8 anos atrás, acho que 8, 10 anos atrás, sobre esse mesmo problema, a questão dos super salários da Câmara, que em alguns casos eles conseguem na Justiça o direito de receber até mesmo mais do que o Presidente da República. Uma série de mecanismos legais e o Judiciário acaba sendo obrigado, em função da legislação vigente, a pagar esses super salários. Quer dizer, é um problema histórico que, na verdade, a gente deveria tentar uma outra alternativa para barrar essa questão. É uma questão moral, porém, a questão é mais moral do que outra coisa, né? Porque está a legalidade, né? Chega a ser ilegal, realmente. Ilegal? É ilegal. É ilegal porque hoje na Prefeitura de Santos existe o chamado regime jurídico único. Então, apesar de existir também algumas anomalias na Prefeitura, ainda que o servidor venha a exercer um cargo de chefia, de nomeação, e acumule aquele vencimento do titular do cargo, ele não ultrapassa o teto do prefeito municipal. Na Câmara, ao contrário. Os penduricários vão se somando e extrapola a ponto de ter um servidor que recebeu aí R$35.000. Quer dizer, é o salário, um ganho acima até da mais alta. Recebe mensalmente, né, Geraldo? Mensalmente, claro. Exatamente. É que tem algumas variações, se ele recebe férias, alguma coisa, um ou outro, é sempre variável, mas sempre ultrapassa o piso do Presidente da República o teto, e até né, você quer dizer? O teto dos ministros do STF. Pois é, e curiosamente, né, já que a Câmara recebe o dinheiro que a Câmara tem para pagar os funcionários, o dinheiro que vem da Prefeitura. É o repasse, o famoso repasse de 6%, o duodécimo, né? Repasse de 6%. Caio foi vereador em São Vicente, conhece muito bem, apesar de não ter feito parte da mesa, né? Mas sabe muito bem como é que a coisa funciona. E já que, se o regime é único, né, parece que a Câmara deveria, então, funcionar. Como o Heraldo está colocando aí, parece que seria isso, né? Funcionar igualmente a Prefeitura. Acrescentando uma questão que o Marcos Santana levantou, da não divulgação desses nomes, é porque cai ali na proteção, ainda que particularmente entendo indevida, na chamada proteção à intimidade. Só que trata de serviço público, né? Serviço público. Serviço público, quem remunera é o contribuinte. Então teria que ser divulgado, sim, o nome desses beneficiários desses super salários. Quer dizer, a Câmara e a Prefeitura deveriam estampar nas suas páginas da transparência esses nomes. Problema nenhum. Quando você faz um edital de concurso público, está lá. Cargo de médico, salário, tanto, X, acabou. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Kassab, em São Paulo, teve um problema muito sério com alguns funcionários, porque ele divulgou a lista inteira da Prefeitura de São Paulo com os vencimentos de cada um. O sindicato dos servidores acabaram entrando na justiça e conseguiram lá para que ele suspendesse por prazo indeterminado essa publicação aí, que estava na transparência também. Já estava publicado, você tira print screen da página hoje e você consegue ter facilidade em colocá-la novamente. Bom, aí o que seria viável então nessa situação aí aqui, né? O presidente da Câmara de Santos não pagar, explicou para a gente no painel regional, né? Ele esteve à noite conosco há cerca de 3 semanas aproximadamente, junto com a vereadora Ademir Pestana, que é feita uma folha à parte, não é? Dessas figuras aí que tem um salário acima do prefeito municipal. E que esse pagamento é feito à parte, é algo que é uma orientação do jurídico da casa, enfim, ele segue a orientação do jurídico da casa e paga esse salário. Não sei que... Porque, como disse o Marcos Santana, o assunto é antigo, né? Não é novo, né? O super eles conseguiram na justiça esse direito. Várias vezes, várias legislaturas, vários presidentes tentaram barrar
esse Esses pagamento, pagamentos, né? mas o judiciário sempre entendeu que esses Deve ser funcionários... algo parecido com a história do direito adquirido. É o que direito eles já adquirido pagam, mesmo, né? né? Um certo, recebem um certo exatamente. tempo e aí fica nessa briga judicial e acabam até compreendendo a situação do vereador Sadal, que é o presidente da Câmara, que ele também não vai deixar de pagar, né? Se tem decisão judicial assim, autorizando esse tipo de pagamento. Então, reavaliar tudo aí, conversar, uma conversa com os servidores, que é uma situação sempre difícil você falar de salário das pessoas e tal, mas se está, né, ganhando praticamente o dobro, às vezes muito mais do que o prefeito, que é o teto constitucional, é difícil de você conseguir explicar mesmo para as pessoas. O prefeito tem um salário de R$18.000 por mês aqui na cidade de Santos, bruto, né? 18 mil bruto. Tem algumas figuras aqui que recebem 35 mil. E esses valores são de dezembro do ano passado. Para agosto desse ano já deve ter havido algum reajuste aí, né? Um bom reajuste. Ou uma correção aí qualquer, né? Não, teve aumento, o servidor houve aumento para o servidor, consequentemente... Aqueles 8% englobaram os da beneficiário, Câmara, beneficiários da Câmara também. Marajá são beneficiados também. Agora, é preciso sim uma ação interna da Câmara para evitar e situar dentro do regime jurídico único. Não pode ultrapassar o teto. Não pode ultrapassar o teto. Agora, quando se fala também em judiciário, as situações do judiciário também se renovam. Quer dizer, o entendimento hoje da nação é que não se tolera mais esse tipo de coisa. Até porque, o Boturão e amigos aqui da mesa, fica até difícil de se instituir um plano de cargos e carreira tendo como limite lá R$35 mil. Como é que você vai equacionar um plano de cargos e salário tendo esse teto lá, que ninguém atinge, nem o prefeito municipal? Realmente Quer dizer, a Câmara ele tem que estancar agora, porque isso aí é um verdadeiro câncer e contamina todos os que... Porque esses que já estão, dificilmente você vai conseguir retirar. É isso que... Apenas situar no limite constitucional. Agora, é preciso estancar os demais, porque senão, cento e poucos funcionários... Mas é que tá, existe ainda a possibilidade de novos Marajás se formarem na Câmara? Com certeza. Basta que ele ocupe, seja guindado a um cargo de direção, de chefia. Mas ele tem salário de secretário municipal. Sim, a cada ano ele incorpora 20% do ganho... Aí ele incorpora o salário de secretário. O secretário ganha 15 mil. Isso. Mas ele vai chegar a 35 nunca? Essas pessoas. Na prefeitura correções, não, você fala? Na prefeitura não chega. Porque ainda que passe, tem um limite na hora de fechar a folha de pagamento, estanca ali. Na Câmara não. Na Câmara, porque quem dá o parecer na Câmara, muitas vezes é o próprio beneficiado. É o procurador, que já exerceu o cargo de chefia lá, hoje está numa posição de assessoramento técnico-legislativo, e ele dá o parecer e ele ganha aquilo. Se ele ficar um ano, ele incorpora 20%. 2 anos, 40%. Bastou 5 anos e é cumulativo. Fora o número gigantesco de funcionários que a Câmara de Santos tem aí, entre ativos e inativos. Não tem muito não, Boturão. São 100 e poucos hoje. E os inativos também não são muitos. Por isso é que estarrece mais ainda o valor. Porque muita gente fala, o vereador que ganha, Tá aí. O vereador ganha 9 mil e poucos bruto, né? 7.800, qualquer coisa assim, líquido, não é assim? Também é um teto constitucional. Existe uma limitação constitucional também. O vereador deve ganhar, se eu não me engano, 75% que ganha o deputado estadual. Não pode passar disso. E o deputado estadual ganha 75% que ganha o federal e não pode passar nisso. Mesmo assim, nesse último São Vicente, por exemplo, né, acabou não aumentando. Teve um aumento do salário dos deputados, dos federais e estaduais. São Vicente, ainda enquanto eu estava na Câmara, os vereadores, eu estava no meio também, a gente acabou não votando o aumento dos salários em São Vicente. Santos aumentou, teve uma grande repercussão e tal, pelo menos na imprensa saiu bastante e tal, São Vicente acabou não aumentando. E só para completar aqui a conversa, é dura a tarefa de presidência da Câmara, porque além de tudo tem a questão do Tribunal de Contas, que é quem faz a avaliação, né, do mandato do presidente de Câmara, deixa o parlamentar inelegível e, ao mesmo tempo, fica o tempo inteiro pressionando para que abram novos concursos. Então, ele abre um novo concurso, tem que pagar salário alto, então é uma tarefa, assim, minimamente arriscada aí de presidente de Câmara. Em São Vicente agora, sempre teve muitos problemas. Esse tipo de problema não existe. Não é tão grande como esse. Enxuta, né? A Câmara é bem menor, né? São, se eu não me engano, aí, salvo melhor juízo, né? Devem ter em torno de 50, 60 funcionários na Câmara de São Vicente. Tem funcionários que ganham bem, não tão bem quanto em Santos, mas a Câmara é com um número menor de vereadores também, são 2 assessores para cada vereador, a Câmara é menor. Mas mesmo assim ainda tem, né, servidores que ganham bem, tem hora extra que acaba complementando alguns salários e tal,
mas não tão grande quanto a Câmara de Santos, né, que é uma outra condição. Até o 12º da Câmara de São Vicente é bem menor. Tinha até um mito em São Vicente que todo presidente de Câmara tinha problemas com o tribunal, com contas rejeitadas, porque os salários, o recurso era pouco, então você tinha que tem um limite aí legal, se não me engano, de 70% pago com vencimentos dos funcionários e sempre aumentava um pouco. Então os presidentes de Câmara aí sempre tinham problemas. Acho que, se eu não me engano, o Paulinho foi do Paulinho, depois do Pedro e agora o Fernando são os que estão conseguindo, não fugir, mas conseguir cumprir a risca o que o tribunal tem exigido, mas mesmo assim com bastante dificuldade. E tinha uma praga lá, uma época, né? Além de tudo, de eleição, né? De reeleição, é verdade. Presidente da Câmara, período eleitoral, o cara era presidente da Câmara de São Vicente, o cara não se reelegia. Foram 5, 6 mandatos, 5, 6 eleições Quer seguidas, deixar o sujeito que não vote para a Câmara era na presidente. Mas aí o Luciano também quebrou essa... Luciano Batista quebrou essa depois escrita. O Paulinho agora quebrou, o Pedro quebrou também essa escrita. Então agora já acho que já todo mundo mais tranquilo para poder assumir a presidência da Câmara. A lei de responsabilidade fiscal acho que ajudou esse pessoal aí. O Luciano Batista realmente que quebrou essa escrita. Porque tinha uma escrita. E depois foram outros aí conseguindo agora a reeleição. Mas ninguém queria ser presidente de Câmara em São Vicente. É verdade. Bom, vamos aguardar para ver o que vai dar aqui, né? Toda a repercussão desse caso aqui, estampado na manchete de hoje do Diário do Litoral, dos Marajás. Só fechando aqui, da o Câmara Boturão. de Santos. 84% da folha é brincadeira, hein? O Carlos Raton aqui, mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Raton, ele foi muito feliz porque a matéria, ela estampa, inclusive, a foto da Câmara, que é um castelo, coisa de Marajá mesmo. Quer dizer, então, o castelinho. Realmente, né, o castelo que abriga os Marajás da cidade, né, porque 35 mil, convenhamos, né? É um excelente salário, não, Marcos Santana? O curioso é que, apesar de ser um salário digno de um executivo de uma grande empresa, essas pessoas, uma boa parte dessas pessoas tem tarefas elementares ali que qualquer... E olha, eu até desafio, se encontrar esse funcionário lá... Ainda tem essa, né? Tem o cara vai todo dia cumprir lá direitinho, bater o ponto todo dia, é difícil. Viu? Cara, França, vamos seguindo aqui a nossa vida então, né? Falando um pouquinho sobre o PSB de maneira geral, os números vão mudando aí. Porque a última vez que você esteve aqui, havia um abalo aí com relação aos governantes, ainda não se recuperaram bem depois daquelas passeatas todas, mas os últimos números já beneficiaram um pouco a presidente Dilma Rousseff, enfim. Eu, pré-candidato, não se sabe ao certo ainda, Eduardo Campos, governador de Pernambuco pelo PSB, estabilizou-se ali na faixa de 8%, né? Como é que isso tem ressoado internamente no partido? Hoje está tendo reunião da Executiva Nacional. Em Brasília? Em Recife. Né, com os principais estados. Aí nós fizemos aqui, o PSB fez uma consulta estadual e foi super bem aceito. Até a gente já tinha antecipado o que eu imagino, porque qualquer partido, né, Marcos, Geraldo, todo mundo quer ter candidato próprio, né, seja que for. Então, no PSB não é diferente. Ainda mais um quadro que é de fato partidário, uma pessoa que se dedicou ao longo da única filiação dele é no PSB. Então, tem todo, né, o suporte partidário. E deu 96% aqui do estado de São Paulo a favor da candidatura do Eduardo. E por que essa relevância de São Paulo? Porque São Paulo tem no Diretório Nacional 30%. Então, ele já sai de 30%. Pernambuco é outro estado grande que tem grande parte dos diretórios, tem 15%, salvo engano. Rio Grande do Sul e Brasília são os estados que hoje jogam muito fechado com o governador. Então eu de longe aqui que estou acompanhando, né, mas acompanho bastante por mídia. De longe, mais de perto, né? De longe, mais de perto ao mesmo tempo, eu cravo para você que o governador é candidato a presidente da República. O único problema que ele teria, me parece, seria com o estado do Ceará, ou não? Olha, se bem que os irmãos, o Ciro e o Cid, já andaram conversando, né? Ele tem essa diferença, né, Boturão? O governador o Eduardo Campos, além de ser um grande gestor, e isso avaliado pela população de Pernambuco, né? O governador mais bem avaliado do país é o governador Eduardo Campos. Agora, nas eleições últimas, em 2010, o governador com a maior reeleição do país foi o governador Eduardo. Além disso tudo, ele é um grande articulador político, ele gosta disso. Né? A gente fala muito da Dilma, que ela é uma gestora e tal, mas que não tem traquejo político. O Eduardo não, ele gosta, ele tem prazer, ele, né, consegue fazer isso com tranquilidade. Então as pessoas que né, fazem política, os próprios deputados, senadores, gostam de estar com ele porque é uma pessoa que sente prazer em fazer aquilo, né? Ele tem traquejo político. Então ele conversou com os irmãos, Ciro Gomes e o Cid, que acho que devia ter um pouco devia embrulhar um pouco, porque na eleição de 2008, se eu não me engano, ou de 2010, perdão, o Ciro Gomes queria ser candidato e o PSB
né, fez uma reunião em conjunto e definiu que era melhor apoio na candidatura da Dilma. 2010, né? 2010, isso, na última. Então o Ciro deve ter ficado um pouco magoado com isso, mas é diferente. O Ciro já disputou outras eleições, vem de outro partido, já foi do PPS, já foi do PMDB. Não era mais nenhuma novidade. Não era uma novidade. E partidariamente ele não tinha ainda se consolidado internamente. Diferente do governador Eduardo, que é uma pessoa tarimbada no partido, tem um avô que tem uma trajetória bonita na política, né? Participou da briga contra a ditadura, foi governador, foi exilado, enfim. Então a gente aposta muito nisso e acho que quando tem um candidato, isso ajuda não só, né, uma candidatura própria, mas ajuda todos os outros que vão disputar a eleição para deputado federal, estadual, senador, os governadores, que nós temos 6 hoje governadores, ajuda todo mundo, né? Todo mundo acaba assim, se sentindo, né, com mais vontade de trabalhar e também acaba se beneficiando. Tem muito voto na legenda, por exemplo, numa eleição proporcional, isso faz toda a diferença. Caio, a votação alta na legenda. Você está falando que é natural que todos os partidos queiram uma candidatura própria, que vai alavancar as candidaturas proporcionais. Mas o que nós percebemos em São Paulo é mais ou menos um movimento ao contrário. A gente acompanha um namoro aí, quase um noivado, entre o PSB e o PSDB. É verdade. Existe uma tendência muito forte aí, do deputado Márcio França, ser o candidato a vice-governador na reeleição do governador Alckmin. Mas gostaria que o senhor falasse sobre... Deixa eu só fazer rapidinho um break aqui. Nós estamos estourando, já estouramos o primeiro bloco, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, o Caio, na volta, né, responde essa questão que envolve o estado de São Paulo, essa possibilidade desse namoro, aí diz o Marco Santana, já um noivado se aproximando de um casamento, né, entre o PSB e o PSDB. E aí o Caio explica direitinho como é que está essa situação. Vamos ver se tem alguma informação nova aí para nós do andamento, tá certo? Sempre lembrando para você, a informação importante da Prefeitura de Santos, em nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo, você já sabe, que é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades para os investimentos nos seus bairros. Este ano, a população vai ter possibilidade de participar da elaboração da lei orçamentária para o ano que vem. Em 5 audiências públicas, 4 delas já foram executadas, foram realizadas. Só falta uma, né? Que será realizada agora, nesta semana. 5 audiências públicas em diferentes regiões da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. O sistema é realmente muito complexo, mas o munícipe vai ter a facilidade de compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Última reunião do orçamento participativo aqui na cidade de Santos, dia 22, quinta-feira, portanto, 7 da noite, reunindo as zonas intermediária e zona leste aqui da cidade, da Sociedade de Melhoramentos do Campo Grande, na rua Marquês de São Vicente, 157. Agora intervalo, painel debates volta já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros. Com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Onde é a receita de saúde te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde, a qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal.
para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier. Basta apenas apertar o botão. E a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Estamos de volta com o nosso painel Debates. Nesta edição, com prazer recebendo aqui o Caio França, advogado, né? E hoje diretor da Assembleia, é isso? Não. Assessor parlamentar, isso. Assessor parlamentar, a liderança do partido na Assembleia. Liderança do PSB. E hoje o líder é o deputado Carlos César, de Sorocaba. Assessor da liderança do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Caio França, ex-vereador, concorreu à prefeitura, né, no ano passado. Marcos Santana com a gente aqui, editor adjunto do Jornal da Hora, e o nosso Heraldo José completando o time também. 30 17 91 10, segue aberto aí para você entrar em contato conosco, enviar sua pergunta, seu comentário, você fica sempre à vontade com a gente aqui. Bom, a gente falava de política de maneira geral, né? A expectativa do PSB, né, disputar a presidência da República com o governador do Pernambuco, o governador Eduardo Campos, e aqui em São Paulo a situação inversa do PSB não lançar candidato nenhum e está noivo. É isso que você falou, Marcos Santana? Tá noivo. Já pode se dizer que trocando aliança? Já existe um... Já passou do namoro. Já passou do flerte. Já apresentou para a família, já colocou aquele anelzinho no dedo, na mão direita. E já está com o dedo na mão direita, já noivou, então. Parece que já está marcando a data. Anel de compromisso. A verdade é a seguinte, né? Vale lembrar, só fazendo uma memória curta aqui, nós tivemos candidato em 2010, foi o Paulo Scaff. Né, o PSB lançou candidatura em 2010. Que hoje está no PMDB. Que hoje está no PMDB, que, aliás, na última pesquisa foi, na minha avaliação, uma grande surpresa, que bateu 18 pontos na última pesquisa, à frente do Scaff, à frente do Padilha, à frente do Scaff, na frente do Kassab. Então, o Scaff, para mim, que foi a grande surpresa da última pesquisa. Mas ele tem uma grande exposição também pela Fiesp, Sistema S. Eu também acho, mas está aproveitando isso, né? Coincidentemente, nesse período que foi feito o levantamento, ele estava com uma campanha forte, partidária, né? na televisão gratuita. Né? E ele deu uma recalchutada no visual, né? Ele fez um implante, né? Capilar, ele falou. Implante capilar, bem lembrado. Eu vi alguma coisa estranha no Paulo Scaff, eu não entendi bem o que era. O que será isso, hein? Mas foi agora você me explica aqui. Então, assim, né, e aí falando de São Paulo, todo esse jogo, essa articulação, passa pelo governador Eduardo. Né? Vamos tentar fazer uma análise aqui. O Aécio, para ser candidato, né, precisa de alguém para poder tirar voto da Dilma. E esse alguém hoje, que está no quadro, né, é o governador Eduardo Campos, que é de Pernambuco, que é onde o PT sempre vai muito bem. Só que para o Eduardo lançar candidato, ele precisa ter o pé aqui em São Paulo. Né? Nenhum candidato à presidência da República ganha uma eleição sem ter minimamente o pé em São Paulo, sem estar presente em São Paulo. E a gente sabe hoje que se a gente levar ele aqui no Café Carioca, por exemplo, em Santos, ou na Praça Barão de São Vicente, dificilmente as pessoas vão reconhecer o Eduardo Campos. Então a gente sabe que ele é uma figura ainda desconhecida, um tanto quanto desconhecida, a não ser para aquelas pessoas muito partidárias ou politizadas. Então, a chapa, né, majoritária hoje é uma das nossas vontades do PSB estadual, de estar com o governador Alckmin na chapa majoritária para poder fazer palanque para o Eduardo Campos. Né? Então, seria muito importante para o Eduardo que ele tivesse um palanque forte aqui. E a gente sabe, né, vamos e venhamos, que o PSDB aqui de São Paulo ainda tem um pouquinho também de dúvidas em relação a Aécio, porque na campanha do Serra e na campanha do Alckmin para presidente da República, todo mundo diz que o Aécio não rasgou a camisa, não vestiu a camisa direito, tanto que tanto o Alckmin quanto o Serra perderam em Minas Gerais, que é o estado onde o Aécio é muito bem avaliado. Então a gente queria, né, poder fazer o contraponto aqui e estar presente na chapa do governador Alckmin. É claro que é uma decisão
que, né, não vai sair do dia para a noite, né, uma decisão que ainda, eu imagino que passam por muitas conversas, mas eu acho que está bem encaminhada. Né? Hoje ele tem, né, a vaga na vice e o Senado, que vai ser a composição da chapa majoritária dele. Seria uma honra muito grande. Eu considero, por mais com todas as turbulências que ele vem passando agora, acho que é um governador sério, uma pessoa, né, decente, que passa por alguns problemas, mas que vai disputar uma eleição com grande chance de reeleição. Então, para o PSB seria muito importante, mas a definição deve se dar aí para o ano que vem e nós estamos na briga aí. Caio, você que frequenta a Assembleia praticamente todos os dias, né? Quase que diariamente, né? Como é que está repercutindo, como é que repercutiu essa questão aí envolvendo o cartel do metrô, que vem lá desde os governos dos anos 2000, todos os governos do PSDB, enfim, como é que está essa discussão na Câmara? É forte. Pegou em cheio lá, assim. Logicamente que tem as bancadas oposicionistas, a bancada de situação, né, a bancada do PSB hoje faz parte do governo, mas como qualquer outra bancada sempre quer tirar um pouco de alguma coisa, brigar, quer colocar e tal para votar, eles estão tentando instalar uma CPI lá com relação a isso. Não sei se vai ter força, exatamente, a bancada do PT está tentando, que é a bancada forte, se eu não me engano é maior que a do PSDB, se eu não me engano são 24 deputados do PT contra 23 do PSDB, uma bancada muito forte, mas a outra grande maioria está com o PSDB, então é um jogo de empurra-empurra, né? Assim como no Congresso Nacional o PSDB tenta colocar uma CPI e não consegue emplacar, o PT segura. Em São Paulo, como a maioria faz parte do governo, eles colocam uma CPI e não conseguem colocar. Agora, com essa onda de movimentação, né, quarta-feira, se eu não me engano, teve uma grande manifestação na Assembleia, invadiram, até os policiais assim, agiram com bastante força dessa vez, aí, não deixaram muitos manifestantes entrar, mas eu acho que ele vai ter grandes problemas, ou pelo menos vai ter que se explicar, né? Tem que investigar e tal, tem a história do CAD, se é um órgão politizado ou não e tal, mas eu acho que pegou forte lá no governador, tanto que a imprensa em si definiu que ele se sentiu bastante acuado e tal, e bastante balançado aí nessa onda de protestos e com essa questão aí da Siemens, né, do cartel formado e tal. Agora, vale lembrar, a Siemens tem obra no governo federal e em vários outros estados do país, então talvez seja a hora de reavaliar todas as obras que estão sendo tocadas por ela. Agora, Caio, esse estudo do PSB, ele encontra maior visibilidade no PSDB para a vitrine do partido em São Paulo? Você acha que o Alckmin pode se recuperar? Porque ele está sofrendo um desgaste muito grande, principalmente nessas áreas cruciais, né? Saúde, segurança e transporte. Dúvida. Eu acho, assim, opinião pessoal, né, Heraldo, minha, eu acho que ele sofreu, assim como qualquer outro governante sofreu depois das manifestações, mas eu ainda considero que o governador tem grande chance de reeleição. Na minha concepção, uma eleição para 2 turnos, não teve 2 turnos na última eleição, em 2010, o Mercadante ficou por poucos votos do segundo turno, mas não teve segundo turno. Nessa eleição, uma eleição para 2 turnos, e eu acredito que deve ser entre PT e PSDB novamente. Né? A análise que se faz não é, evidentemente, na figura do governador, mas sim da máquina do PSDB. Da máquina. A fadiga da máquina. Pesada, quer dizer, 16 anos. 16 anos e tal. 20 anos, perdão. 20 anos já, né? Então, quer dizer, que o eleitor... Ano que vem completam 20 anos. O eleitor estaria em busca de respostas mais imediatas, nem novidade, respostas realmente, né? Que atendam a esses setores. Eu acho que, de verdade, vai ser uma eleição muito dura, vai ser uma eleição dificílima para o governador, mas eu compreendo que ele ainda vai conseguir, né, tomar a frente. Eu acho que num segundo turno, colocando ele e o candidato do PT, que eu acho que é quem deve ir para o segundo turno, Padilha, o governador Alckmin ainda é uma pessoa que conhece muito o estado de São Paulo, e isso aqui para o povo de São Paulo faz muita diferença. Se você... né, conversa com ele, tem um pouco tempo de avaliar ele numa televisão e tal, ele é uma pessoa muito lúcida e tal, sofreu, como todos sofreram, mas eu acho que ele ainda é um favorito para a eleição em 2014 agora. E o que vai favorecer? É a caneta e o cofre? Eu acho que ele vai ter que, veja, se perguntar para qualquer prefeito, hoje eles têm muitas dificuldades em fazer parceria com o Estado. Qualquer prefeito de cidade grande a cidade pequena é uma burocracia gigante, né, o documento e tal, um em cima do outro, e as coisas não saem. Então, ele sabe, e a Assembleia também repercute muito isso. Os deputados, né, preocupados, porque as emendas não estão saindo, né, são 2 milhões, se eu não me engano, que cada deputado tem por ano, para poder colocar nas suas bases eleitorais, fazer obra e tal, enfim.
os deputados também reclamam bastante disso, tanto os da oposição e os da situação também. Né? Vocês devem ter contato com eles e eles reclamam muito disso. Então, eu acho que o governador tem que dar um up aí, tem que dar uma chacoalhada no governo para todo mundo poder, né, avançar algumas coisas, tirar algumas partes burocráticas, que eu acho que hoje está tudo muito burocrático. Para fazer parceria com o Estado, você tem que ter, enfim, vai reformar uma escola estadual. Aí não pode porque falta o documento da primeira dona do imóvel e tal, assim... Até aí o teto já caiu. Aí já acabou com tudo. Então, é hora do governo dar uma chacoalhada então, e facilitar as coisas para as prefeituras, que é quem sofre mais, quem tem dificuldade financeira. Enfim, eu acho que ele tem que dar uma chacoalhada forte. Ô, Butrão, eu queria fazer um comentário a respeito da questão das denúncias envolvendo as empreiteiras do setor de metrô e de trens. Acho que um reflexo muito negativo, além, logicamente, da denúncia de corrupção, de fazer as coisas compradas com dinheiro público custarem mais caro, uma consequência muito negativa é o descrédito no investimento em trens e metrôs como modal, como alternativa do transporte coletivo. É possível que a sociedade vai ter muita roubalheira se fizer trem e metrô, então vamos investir em transporte rodoviário. Acho que isso é um problema, um problema que a gente tem que evitar, porque o transporte coletivo por trem e metrô é uma alternativa saudável para a cidade. Vocês estão pondo um bode na sala, é isso? Exatamente. Claro. Estão pondo um bode na sala aí do transporte para favorecer o rodoviário. Mas não tem mais condições, né? O rodoviário a malha não cabe viária mais, não, né? E o povo não tem não pode mais pagar para por onde, isso, Totalmente né? esgotado, né? E o povo não se pode pagar esticar, por isso. quer dizer, tem que ser... Agora, tem uma curiosidade aqui, né, com relação à cidade de São Vicente, onde o Caio militou politicamente, né, com suas raízes políticas. Fico né? ainda lá, né? Vive. Mora lá, vive lá, né? Lá. Trabalha lá, enfim, né? A Secretaria de Saúde de São Vicente está encaminhando nesta segunda-feira ao Conselho Regional de Medicina uma representação contra 2 médicos que abandonaram, veja lá, hein, simplesmente abandonaram no sábado o plantão da emergência do pronto-socorro do Hospital Municipal. Eles tiveram lá, segundo a assessoria de imprensa, né, os 2 discutiram entre si, tiveram uma briga lá, um desentendimento, foram embora no início da manhã daquele dia. Não foi revelado o motivo da discussão. Agora, se já há uma dificuldade de médicos, né? Os caras batem boca e vão embora, aí é o fim da picada, hein? Infantil, né? Não sei qual foi o motivo da briga, mas quem pagou foi o povo, né? Porque eu vi a reportagem forte também, as pessoas reclamando muito que ficaram 6 horas para serem atendidos por um clínico geral, né? Então, pesado mesmo. A gente sabe que saúde é um problema muito sério, né? Em São Vicente, eu reforço sempre ainda mais, porque 80% das pessoas dependem do SUS em São Vicente e acaba caindo tudo, né, praticamente no CRE, que é o Hospital Municipal. E aí tem um problema particular e os 2 médicos resolvem sair, ir embora. Realmente muito, muito ruim, né? O que deveria ter são mais médicos, né? A gente, nessa onda aí dos mais médicos também, até compreende aí essa necessidade, porque é um absurdo 2 médicos discutirem entre si e resolver abandonar um plantão, né? Sendo que tem 200 mil pessoas em São Vicente que dependem do Sistema Único de Saúde e acabam se aportando lá. Uma triste situação aí de São Vicente, que a gente ainda aguarda uma solução, né? Tem os pronto-socorros que estão atendendo, tem lá atrás a gente já tinha se comprometido e o ministro Padilha tinha, né, se comprometido em fazer 2 UPAs novas na cidade, que devem caminhar ainda para esse ano, que no governo anterior a gente conseguiu fazer, e deixar pronto o projeto para que eles pudessem esse ano fazer a obra. Então a gente espera aí que isso possa sair de fato, porque de fato São Vicente tem um problema sério e acaba vindo muito para Santos para ser atendido. Inclusive muitas vezes os vereadores, o próprio prefeito fala muito isso, porque São Vicente vem para Santos e tal. Né? Tudo bem que o Guilherme Álvaro é um hospital do Estado, não é, né, nem da cidade de Santos, é do Estado. Mas os pronto-socorros também acabam sendo sobrecarregados, porque as pessoas acabam vindo para cá muitas vezes porque está com um problema sério e saúde assim, tem que fazer uma autoanálise mesmo, porque é tudo muito caro, é difícil, o médico ganha bem, as prefeituras não têm condição de pagar todas elas. Vamos lá, vai fazer um hospital, o Estado vai construir um hospital aqui, em São Vicente, por exemplo. Para custear aquilo ali é muito pesado. Então as prefeituras às vezes têm até receio de querer fazer um hospital novo e ter que custear isso ao longo dos anos, porque não tem condição. Aí você vira um elefante branco. Então o Estado, a União tem que vir e colocar e bancar aquilo ali mês a mês, que é o grande problema das cidades, né? Muito bem. No caso específico desses médicos aí, independentemente do motivo que
que brigaram, se desentenderam. Eu acho que aqui o Conselho Regional de Medicina vai agir com rigor. E eles agem com rigor, viu, Boturão? Esses 2 médicos aqui têm que realmente ser penalizados, porque o que fizeram é um desrespeito com a população, independentemente de problemas que tenham lá no pronto-socorro, questões políticas. Quer dizer, aí não é nem culpa de prefeito, nem de vereador, nem nada. É uma questão de caráter desses 2 profissionais, que não tiveram responsabilidade, o menor respeito pela população que estava lá. A gente sabe dos problemas que tem, a busca de um atendimento de saúde nesses municípios é dificílima e ainda protagonizam uma cena lamentável como essa. Eu tenho absoluta certeza que o CRM vai agir com rigor. Já tive a oportunidade de defender médicos no CRM, são rigorosos, viu? Muito rigorosos. Que bom. O Boturão, eu queria aproveitar a presença do Caio França, foi candidato a prefeito no ano passado, estamos há quase 1 ano desde o pleito, né? Já passaram quase 12 meses desde a sua derrota para o Billy. Gostaria que o senhor fizesse uma reflexão ao longo desse tempo, um pouco mais distanciado, com a cabeça mais arejada. O que deu errado nessa eleição? E eu queria aproveitar então, já que o Santana está tocando nesse assunto, né? O Caio esteve aqui um mês de qualquer coisa, um mês, né? Foi um mês, né? Mais ou menos isso, né? Nesse meio tempo, acho que foi o Jornal Tribuna, né? Publicou uma entrevista do ex-prefeito Tércio Garcia, né? Isso. Tércio voltou à cena política aqui e deu lá uma série de explicações, enfim, fez uma avaliação, né, do que foi o governo dele, os 2 mandatos, enfim, processo eleitoral. Então, o Caio já vai poder, depois do intervalo, né, estamos estourando mais uma vez o bloco aqui, depois do intervalo ele responde a pergunta do Marcos Santana, já juntando aí essas 2 situações, uma reflexão desse período todo pós-eleitoral, né, e também dessas palavras aí do ex-prefeito Tércio, que voltou à cena, voltou ao convívio com a mídia regional aqui recentemente. Voltamos com o painel debate já. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para a melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição, né, do Painel Debates, que com prazer recebe aqui o Caio França, importante liderança do PSB em toda a região metropolitana, e conta também com as presenças importantes de jornalistas Marcos Santana e Heraldo José dos Santos, tá certo? Marcos Santana tinha deixado uma pergunta para que o Caio fizesse uma reflexão, né, no momento em que ele disputou a eleição, em outubro do ano passado, acabou sendo derrotado pelo atual prefeito Billy, até os dias de hoje, não é? E claro, já pedi para que ele emendasse também
com uma avaliação também do que foi dito pelo ex-prefeito Tércio Garcia, que há alguns dias concedeu uma entrevista ao principal jornal aqui da nossa cidade. O Caio, pois não? Olha, né, com relação à eleição, eu cheguei a abordar um pouco da outra vez e tal, mas eu reforço, assim, eleição majoritária, a responsabilidade é muito maior e foi uma experiência única da minha vida que eu vou levar e carrego para sempre, assim. Mas eu tenho comigo uma coisa, Marcos, eu acho que eu conversando com outros candidatos, com até vereadores mesmo que eu converso hoje, eu falo, olha, eu tenho uma convicção comigo, eu dei o meu melhor. Se não deu, é porque não era para dar, a gente tem que respeitar isso, a população queria uma mudança, né? E agora é aguardar para ver se as coisas de fato vão acontecer, como na campanha, né, o próprio hoje prefeito falava. Acho que a gente, se pudesse reavaliar alguma coisa, né, se pudesse falar, Caio, mas o que você faria diferente? Eu acho que faltou um outro candidato, né, um candidato mais consistente para poder, de repente, dividir um pouco, né, das pessoas que não estavam satisfeitas com o governo. Então, talvez um candidato mais consistente, uma terceira via, a gente podia ter estimulado um pouco mais uma terceira via mais consistente. Eu não sei se mudaria o resultado, mas se hoje você me perguntasse, eu falaria isso. Agora, hoje eu vejo a cidade com bastante dificuldades, né? Eu reforço aqui, moro em São Vicente, tenho minhas coisas em São Vicente, meu escritório em São Vicente, mas eu vejo a cidade com grandes problemas, né? Problema sério com lixo, né? O trânsito em São Vicente está um caos. Eu sou 100% a favor da obra do VLT, enquanto estava na Câmara, era um dos grandes incentivadores, mas até 2016... que é quando a obra, segundo o governador, disse que vai estar rodando, a cidade não pode pagar um preço como está pagando hoje. Você anda em qualquer loja em São Vicente, na Frei Gaspar, na Martim Afonso, as pessoas estão preocupadíssimas, né? Eles passaram uma ciclovia, por exemplo, né? Parece que eu estou falando de uma coisa pequena, mas a Frei Gaspar, para quem conhece São Vicente, é talvez a principal rua, uma das principais ruas comerciais em São Vicente. Passaram uma ciclovia da Sangoban até a praia, na Frei Gaspar, onde passam milhares e milhares de pessoas, de carro e pedestres, né? Então, vão ter grandes problemas em São Vicente até lá. Então, acho que o prefeito tinha que ter se planejado melhor, né? Porque uma pessoa, quando vai disputar uma prefeitura, ela tem que se preparar, né? No caso dele, né, não é nenhum novato no sistema, é vereador há 16 anos, Santana. Então, não é ninguém que chegou agora, que está caindo de paraquedas, é uma pessoa experiente, por exemplo. Então não dá para você dizer que eu não sabia disso, eu sabia que tinha problema com lixo e tal. São Vicente é uma cidade com bastante dificuldade. E quem for prefeito, seja quem for, ia herdar a mesma prefeitura. Se eu ganhasse, não iam mudar a prefeitura e falar, Caio, essa aqui é a sua prefeitura, essa aqui é a do Billy. Por favor, a prefeitura era a mesma. E eu me sentia preparado para assumir essa mesma prefeitura. Então, é hora de arregaçar a manga, né? Não adianta, com discurso não vamos mudar e não vai melhorar São Vicente. Então eu torço muito para que ele possa... né, dar conta do recado e fazer um grande governo, porque a cidade precisa disso. E com relação ao Tércio, né, que hoje é secretário, o Tércio sempre uma figura muito serena, assim, que evita entrar em discussão, e foi assim que eu vi a entrevista dele, que ele deu no jornal. Né, uma entrevista da paz e tal, que aceitou, né, a derrota, e tal, né, que está trabalhando hoje, e tal, mas que a cidade vive um momento ruim. De fato, ele foi um prefeito reeleito, ele afirmou isso o tempo inteiro, né, que ele teve 73% em 2008, quando teve outros 2 candidatos. Então, pelo menos lá ele não era uma pessoa que tinha tantos problemas assim. Agora, no final, nos 2 últimos anos, e quando eu falei isso no último programa, a cidade sofreu muito, né, porque caiu o FPM, teve problema sério. Então, a cidade caiu receita, numa cidade que vive muito apertada, prejudica tudo. Aí você deve o fornecedor cobra mais alto. Se atrasa funcionário público, é um caos. Para de pagar hora extra, os funcionários fazem um pouco de corpo mole. Então, assim, é uma dificuldade gigante. E foi isso que acabou acontecendo. Então, acho que tudo isso, na eleição, foi pesado. E aí o prefeito acabou, né, saindo com problemas. Acho que o fato dele ter ido para Limeira no meio, né, ele ser anunciado secretário lá no final, acabou sendo um erro de cálculo. Acho que o momento não precisava ter sido aquele. Ele ser secretário, acho que não teria problema nenhum. Ele trabalha assim como qualquer outro trabalhador, mas não naquele momento. Devia ter esperado um pouco e depois, né, em janeiro, em fevereiro, podia ter ido. Mas acabou não indo. O carnaval passar, por exemplo. Talvez. Mas enfim, é um sujeito que está trabalhando hoje, e como ele disse, foi reeleito e foi prefeito de São Vicente. Então, eu tenho um carinho grande por ele, um respeito, uma pessoa séria, mas que acabou, os últimos anos do governo foram muito difíceis realmente. É essa avaliação minha.
Muito bem. Beth, lá de São Vicente, diz assim: o prefeito está querendo fechar a APAE em São Vicente. Vocês têm alguma informação do motivo para que ele faça isso, que ela está colocando aqui? Vai fazer muita falta para as crianças e adolescentes que dependem desse benefício. Não é bem isso que está acontecendo, né? Eu não acredito que seja isso, não posso acreditar nisso. O que tem é um projeto nacional que está no Senado hoje, que tira repasse do governo federal via Fundeb para as APAES. O que, na minha avaliação, é um grande erro, né? Hoje, você colocar uma criança especial numa escola pública, né, numa sala de aula comum pública, é um grande erro. Vão ter muitas dificuldades, não dá para você fazer isso. Eu sou totalmente contra, inclusive cobrei, né, do meu pai que ele se posicione para que ele fale que, né, tanto que ele mandou recursos para a APAE enquanto deputado hoje, né, o voto dele contrário a esse tipo, porque as APAES têm tanta entidade hoje no país, tanta entidade assim, que faz coisa errada e tal. A APAE é uma das únicas que ainda tem essa, né, credibilidade que poucas têm. Então, sou totalmente contrário a esse tipo de atitude. Muito bem. O Ismael, que é lá do Jockey Clube, sobre a verba dada para o canal do Catiapuã, é isso? Que sumiu o dinheiro liberado. Pagamos impostos, pagamos impostos altíssimos e nada. Eu não sei que verba foi essa. Não, tem o canal da Alcides e da Lorival. Alcides Araújo. Alcides no Catiapuã e da Lorival no Catarina de Moraes, que iniciou a obra. Depois a empresa teve um problema sério, porque teve que mudar o projeto, eram com Aduelas, e aí resolveram fazer, ao contrário, era com Gabião, resolveram fazer com Aduelas, mas assim, uma parte da obra foi feita, né, mas eles travaram, e o governo agora tem que refazer a obra. E eu disse aqui da outra vez, para a população, Boturão, pouco importa quem vai fazer a obra, se é a Termac, se é enfim, sei lá qual empresa que vai fazer a Terracom, enfim, qualquer que seja, que se faça a obra. Né? Então, a Termac está com problema, então rompe mesmo, licita, faz uma outra obra. Agora, não dá para ficar esse empurra. Porque não tinha dinheiro. Uma parte do dinheiro que foi gasta, né, precisava ser pago, claro. A obra, se não me engano, são de 12 milhões de reais. A obra do canal, dos 2 canais. Uma obra importante. E ela não vai dar solução ainda, porque o final dela tem que ter as 2 bombas, né, que possam jogar água quando está chovendo para o lado da maré e quando está as comportas, são as 2 comportas, na Alcides e na Lorival. Então, o dinheiro que ele está dizendo, né, está na prefeitura, uma parte dele. Agora, lógico, com o passar do tempo, se for demorando muito, os preços que em 2009 foram licitados, hoje não são mais os mesmos. Então a empresa vai fazer corpo mole. O que tem que fazer é ter agilidade. Né? Tem que ter agilidade na prefeitura nesse sentido. Se não está fazendo, rompe o contrato e faz uma nova licitação. Agora, uma nova licitação, Boturão, quem conhece a prefeitura sabe, não demora menos de 6 meses uma licitação como essa. Né? Mas sempre de o menor grande preço. Exatamente. O menor preço, tem recurso das empresas e tal. Logicamente que a empresa também vai alegar que não recebeu nada durante esse período, vai embargar na justiça, vai ter problemas. Então a administração tem que estar amparada legalmente, mas trabalhar com agilidade, porque para as pessoas pouco importa quem vai fazer a obra. Eu garanto, o que eles querem ali no Catiapuã é um caos, e está com um problema sério. E é lixo na beira de canal, de ponta a ponta, isso atrapalha ainda mais o escoamento da água. Não só o lixo, as vias que margeiam ali, principalmente no Catiapuã, ali, no trecho entre o São Paulino, está tudo esburacado. Passei por lá outros dias, não tem condições. O que falta é realmente isso que o Caio falou, falta agilidade no planejamento. Se já veio uma parte dos recursos, contrata emergencialmente, porque parte do dinheiro tem que estar lá nos cofres. Agora, não pode ficar do jeito que ficou, paralisada, totalmente abandonada, quer dizer. E outra, essas obras, esses 2 trechos aí, ali no Catiapuã e lá no Catarina de Moraes, elas terão que estar interligadas com as obras de Santos. Senão, não vão acabar com as enchentes ali naquele trecho. Tem um projeto aqui de Santos, o Santos Novos Tempos, está começando agora, né? Vai precisar dessa interligação. Senão, Santos acaba com a enchente e manda tudo para São Vicente, que está ali, são bairros divisórios ali com trecho da Zona Noroeste toda. Tem a impressão que deve haver um trabalho conjunto aí, envolvendo os 2 prefeitos, discussões sobre isso. Estiveram juntos, eu vi a história semana passada, né? De um túnel que poderia ser feito e tal, que é importante, sim. Se sair, seria importante. O Elismar, que é lá do Samaritá, boa tarde, diz ele, né? A gente, claro, retribui aqui. Boa tarde para o Caio. Hoje, seu pai já está confirmado, saindo como vice do Alckmin. Ou sairia com uma dobradinha com o Pedro Gouveia? Não. Aí eu já emendo no seguinte, tem uma nota de hoje nessa edição de segunda-feira do Diário do Litoral, né?
que diz o seguinte, que o Caio França provavelmente não vai ter o seu nome na urna eletrônica em 2014. Aí você responde aí. Não tem. Assim, um abraço ao Elismar também. Assim, como a gente falou aqui da história da vice, eu acho que seria importantíssimo, logicamente que para o meu pai também, para o deputado Márcio França, seria um grande passo que ele daria, né, na carreira, mas essa definição deve se dar aí ao longo do ano que vem, acho eu. Talvez uma sinalização até o final desse ano, mas a definição por completa seria no ano que vem. Eu ainda não tenho essa definição, assim, de verdade. Hoje saiu no DL, um amigo meu até me cobrou e tal. Não tem essa definição que eu não sairei candidato, não. Eu estou me animando, estou aquecendo os motores, mas, logicamente, que passo pelo crivo partidário. Aí não quero eu tomar uma decisão, né, sozinho. Eu tenho vontade, tenho disposição. Acho que a cidade precisa, né, de mais pessoas também insistindo em disputar a eleição. A cidade tem condição disso. A Baixada Santista hoje, acho que tem pouca representatividade. Né, tem 2 deputados que são trabalhadores, mas entram outras pessoas, tanto para federal quanto para estadual. Acho que cabe mais gente e a Baixada acho que precisa disso, de mais representatividade, pessoas que conhecem o dia a dia aqui, mas ainda não defini, né, se vou disputar a eleição, se não vou disputar. Eu estou me animando aí aos poucos, mas não tem nada definido também. Um amigo meu me cobrou a nota do DL hoje, então eu já reforço aqui, não tem, ele disse que eu não disputaria a eleição, não tem essa definição não. Mas muito bem, Santana, vontade não falta. Eu gosto, de fato eu tenho disposição, vontade, mas só isso também não vai. Tem que ter envolvimento partidário, o partido tem que, até porque as candidaturas são só no ano que vem, né, eu devo colocar o nome lá, mas a definição deve ser no ano que vem. O Douglas, que é do Centro São Vicente, diz assim, Caio França, como fica o PSB agindo como oposição ao governo do Billy, sendo que grande parte dos cargos estão na prefeitura trabalhando para o mesmo governo? Bom, o que eu estou entendendo a pergunta é o seguinte... Acho que é dos vereadores, está perguntando, os vereadores estão ensaiando aí uma saída do PSB e tem muita gente nesse governo que trabalhava nos governos do PSB. Acho que é isso que ele está querendo colocar aí. Olha, essa é uma das grandes, eu acho, equívocos do governo do prefeito Billy, porque eu disse aqui também no início, quem votou nele, a grande maioria pelo menos, na minha concepção, votava por mudança, queria gente nova, de cabeça arejada, e ele acabou, assim, aproveitando muita gente, tal, aqui, e acho que ele vai ter esse desgaste ao longo dos anos. Agora, partidariamente falando, né, o PSB institucional não participa do governo, né, os vereadores têm a sua posição, cada um individualmente, aí na Câmara, né, inclusive, são 7 vereadores, se eu não me engano, do PSB hoje, dos quais a maioria deles votam com o governo hoje, então... É uma posição individual dos vereadores, mas o PSB institucional não faz parte do governo Billy. E não fará em nenhum dos anos aí de governo até o final do mandato do prefeito. O senhor acha que existe o risco do PSB em São Vicente ser esvaziado por conta dessa cooptação do prefeito Billy? Eu acho que é o risco, né? Assim, hoje os parlamentares andaram, até os vereadores... E aí, diga-se de passagem, eu me dou muito com eles, mas politicamente a gente tem que também, né, ter a sua própria carreira. Então, assim, os vereadores já disseram que se tivesse a possibilidade de sair, que poderiam sair, mas para um partido novo, Marcos. Como o partido novo ainda não está muito bem encaminhado, então é difícil deles saírem, até porque sabem que hoje o mandato, né, pertence ao partido. Então, na medida em que você sai de partido, para um partido que já existe, você corre um grande risco de perder o mandato. Né, e são mais 3 anos pela frente ainda. Não estamos falando de um mandato de deputado que termina agora em 2014. O mandato dos vereadores termina lá em 2016. Então, a chance de ter problemas judiciais é bem grande. A não ser que essa saída seja nas janelas aí de novos partidos. Exatamente. Se existir novos partidos. A Marina, por exemplo, está com grande dificuldade de montar o dela. Sua rede, né? De levar as pessoas para a rede. Talvez o Paulinho da Força, pelo Solidariedade e tal, que pode ser um caminho. Mas eu não acredito muito em grandes novidades partidárias no país, não. Deixa eu aproveitar que o minuto final aqui do programa, Caio. Adel pergunta assim, Caio, o que você acha desse governo federal que teve apoio e está de acordo com essa inflação tão alta? O governo federal, eu acho que teve apoio do PSB, que ele está querendo dizer, né? O PSB faz parte da base do governo, sem dúvida nenhuma. Faz parte por enquanto, né? O diretório estadual do PSB, na definição, disse que nós somos a favor da candidatura do Eduardo e que em setembro agora abra mão de todos os cargos que tem no governo para demonstrar que não tem
participação nenhuma mais com a presidente e se tiver que votar a favor nos projetos que forem importantes para o governo, para o país, o PSB, a bancada vai votar a favor. Agora, eu acho que a Dilma está com grandes problemas, né? Você compra um produto hoje, no dia seguinte está maior, você não consegue comprar metade do produto, vai na feira, compra batata com X reais, você vai comprar, depois não consegue mais comprar, então acho que está com bastante problema aí. E acho que isso tem um pouco de falta de posicionamento dela, né? Ela é muito dura nas posições, não escuta muita gente. Então acho que esse é um dos problemas do governo da presidente Dilma, que é uma pessoa decente, mas que tem sérias dificuldades em lidar com a vida política, né? Muito bem, estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Debates, agradecendo muito a presença importante aqui do Caio França conosco, que vai voltar aí em outras oportunidades para discutir a Baixada, São Vicente e o país também. Obrigado, Caio. Obrigado a você, um grande abraço a todos aqui. Obrigado, Santana, obrigado, Heraldo, prazer recebê-los aqui mais uma vez. O Painel Debates fica por aqui, a gente volta amanhã 1h30 da tarde, a reprise 8 da noite, às 22 horas, tem sempre o nosso painel regional também. Obrigado, tchau.